Olá, amigos e amigas, boa noite, sejam todos bem-vindos à TV Espaço da Comunidade, lugar de transformação política e social. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para esse encontro semanal, troca de ideias, e eu convido você a participar conosco de mais um programa da TV Espaço da Comunidade, curtindo, compartilhando, fazendo perguntas, porque hoje nosso programa vai ser muito animado e um tema muito importante na atualidade. Hoje nós vamos falar sobre os impactos da crise política na saúde pública do Brasil. E como convidado, nós teremos uma grande companheira, ela que é dirigente nacional do PSOL, da executiva estadual do PSOL Ceará, da coordenação estadual de mulheres do PSOL, porta-voz do movimento Igualdade, artesã, comunicadora popular, ex-candidata a deputada federal, mãe, feminista e comunista, e eu convido para um bate-papo bem bacana com a gente, Adelita Monteiro. Boa noite, seja bem-vinda. Opa, boa noite! Gente, que apresentação linda! Só esqueceu a parte importante. E amiga de Michael, viu? Obrigado, Adelita. Quero começar agradecendo, viu, pelo convite. Para mim é uma alegria enorme estar aqui para a gente debater um assunto tão importante, né? Nessa época que a gente está vivendo. Nós estamos atravessando tempos muito conturbados. E é uma alegria ter espaço para poder debater com quem constrói todo dia uma alternativa, uma resistência na saúde pública, como você, Michael. É isso aí, Adelita. Nós que agradecemos, né? Na realidade, nós temos toda uma equipe de colaboradores fiéis, né? Nos controles, aqui sempre nos ajudando, Bruno Siebra, Joaquim Anderson, que dá uma força muito grande para que semanalmente esse espaço de debate possa ir ao ar através da rede social. E, Adelita, o nosso bate-papo hoje é sobre os impactos da crise política na saúde pública do Brasil. E eu começo aqui já fazendo uma pergunta para você. O momento que nosso país passa, esse momento, ele era esperado? Eu não falo com relação à pandemia, mas sim com relação a esse caos político que nós estamos vivendo, que a cada dia que passa escarnece mais essa política nacional, deixando muitas pessoas que, em muitas das vezes, perdem um pouco da esperança por essa situação política que passa no nosso país. Era esperado isso? Assim, Michael, todo mundo que está assistindo a gente aqui, nós sabíamos que ter um governo como o governo Bolsonaro seria muito complicado em diversos campos. Agora, eu costumo dizer que foi uma grande falta de sorte nós vivermos a situação. Um pouco mais de Michael. Se não tivesse uma equipe, não tinham ligado para mim na hora. Mil perdões, gente. Mas voltando aqui a pergunta. Vou roubar Bruno para mim, Michael. Olha só, deixa eu dizer. Eu costumo falar, não sei se as pessoas conseguiram ouvir, que foi uma falta de sorte nós vivermos o momento mais delicado das últimas décadas, e ele é delicado tanto por conta da crise sanitária quanto por conta da crise política, sob um governo como é o governo de Jair Bolsonaro, né? E muita gente se engana achando que essas questões políticas não afetam quando vem uma pandemia que está tendo consequências no mundo todo, mas é o contrário, sabe? A forma política que o Bolsonaro está conduzindo a pandemia é, de longe, a pior forma de qualquer líder mundial, até mesmo os que são questionados, como Trump, etc. e tal. O Bolsonaro, ele consegue ter uma condução muito pior que a de qualquer líder diante de um problema da gravidade que é a crise do coronavírus, né? Isso começa quando ele chama a pandemia de gripezinha e insiste em dizer que não é tudo isso, mesmo depois que o Brasil atingiu cerca de 10 mil mortes, sendo que agora nós já temos muito mais que isso, nós já estamos com quase 30 mil mortos. Ele continua tentando minimizar os efeitos dessa crise aqui no país. Ou seja, as consequências são práticas, são vidas que são perdidas. E não é que as mortes acontecem por conta do governo, é que mais mortes acontecem por conta do governo.
Se tivesse tido uma postura que fosse condizente com o que a Organização Mundial da Saúde diz, que tivesse coragem de enfrentar grandes interesses econômicos e preservar a vida do povo brasileiro, nós teríamos muito menos mortes, ao invés de estarmos agora à deriva, sem sequer ministro da Saúde, morrendo 1.000 pessoas todos os dias e num ascendente que nunca termina. Então, é algo realmente para se lamentar e para se combater. Adelita, como é que você avalia essa desilusão do novo, né? O que representou essa saída do Moro, do Mandetta, do Teixe? Já saíram 9 e teve mais de 10 trocas ministeriais, né? Como avaliar essa situação, né? O Moro, ele era vamos dizer, era um grande representante desse projeto anticorrupção, esse projeto inovador, esse Brasil que vai ser moralizado. De repente, o Moro sai. Você tem o Mandetta no início da condução dessa pandemia, fazendo um trabalho bacana, sendo elogiado por muitos, mas a partir do momento que é reprovado pelo presidente, uma parcela da sociedade começa, de uma hora para outra, a deixar de desaprovar aquele que era aprovado. O Teixe ficou aí um mês nesse governo. Como avaliar essas saídas, né? Qual o impacto dessas saídas dentro dessas pessoas que ainda esperavam por um novo, por algo inovador que ia mudar o nosso país do dia para a noite? Pois é, Michel, é justamente isso. Eu acredito que o equívoco, e é um equívoco infeliz, eu separo os apoiadores, os eleitores do Bolsonaro em 2 categorias. Existem as pessoas que foram enganadas, que acreditaram que ele tinha retórica, né? Ele falava, vai ser diferente, nós somos uma resistência ao sistema político, etc e tal. Pessoas acreditaram nisso, e para mim, quem continua apoiando atualmente, aí a situação é mais complicada, né? Porque depois de tudo que está acontecendo, em alguns casos a gente vai ver aí um problema de caráter, porque você continuar apoiando o Bolsonaro depois de tudo que ele vem fazendo. O problema é que nós precisamos nos ater ao conteúdo das coisas. Uma pessoa abrir a boca e dizer, olha, eu estou fazendo nova política, não significa que ela está fazendo. Você tem que olhar para como ela conduz a política. Bolsonaro não era novo na política, Michael. É engraçado falarem assim, mas era novo. Como assim? Foi deputado 28 anos, sempre orbitou no centrão, que é com certeza o que há de pior na política de Brasília, que é a galera que vem de voto, que vem de apoio, que vem de tempo de TV, que não tem princípio, né? Um cara que apoiava a ditadura militar, a gente sabe muito bem que foi um período com maior corrupção no país, porém uma corrupção que não podia ser noticiada. Tinha um censor em cada jornal, em cada revista, então esses escândalos não vinham a público, que é um sonho do Bolsonaro. Ele tenta fazer isso quando ele tenta intimidar a imprensa, né? Então, como é que esse deputado, que estava há 28 anos, localizado no pior espaço da política de Brasília, como é que esse deputado representava o novo? E aí ele junta um conjunto de pessoas que uma parte delas com certeza gostaria de ver uma coisa diferente e se iludiu com o método do Bolsonaro, como ele falava, com várias mentiras e várias fake news. Uma das fake news do Bolsonaro é dizer que todo esse engajamento, esse trabalho dele nas redes era um trabalho orgânico, quando hoje a gente sabe que não é. Existe muito investimento de grandes empresários brasileiros para que garantisse a eleição do Bolsonaro. Então, as pessoas acreditaram nisso, apostaram e votaram. Porém, a gente tem que lembrar que não foi uma eleição comum. Foi uma eleição onde quem estava à frente das pesquisas era um candidato da esquerda, que era o Lula. Um candidato que foi impedido de ser candidato, né? Porque estava à frente das pesquisas. Quando o Bolsonaro se glorifica de ter ganhado as eleições, ele gosta de disfarçar que ele não teve coragem de enfrentar um adversário, que era o Lula, né? Prenderam o Lula sem crimes, Sérgio Moro nunca conseguiu provar esses crimes, não existia nada além de convicção e PowerPoint, mas existia um plano de uma parte da população que queria colocar a extrema-direita, a direita no poder, né? Bolsonaro ganha a eleição e o Moro, que era um herói até pouco tempo atrás, e que fez tudo isso porque ele tinha interesses próprios,
né? Ele tinha interesse no STF, ele tinha interesse em galgar espaços na política, tanto que não teve pudor nenhum de assumir o ministério assim que o Bolsonaro é eleito. Olha que coisa louca, né? Um juiz que prendeu o principal adversário do presidente eleito assume imediatamente um cargo de ministro da Justiça nesse governo que ele foi fundamental para chegar ao poder. Assim, eu costumo dizer que é de um descaramento absurdo. Então, surreal. Moro que era esse aliado... Surreal, exatamente, Michel. Moro que era esse aliado, mas que tinha seus próprios interesses, queria chegar ao Supremo, e todo mundo sabe que também queria um dia ser presidente da República. Teve um choque aí com Bolsonaro, que morre de medo de não ser reeleito. É outra coisa, ele diz assim, olha, eu não penso em reeleição, ele só pensa em reeleição. Qualquer ministro, qualquer pessoa que pareça brilhar, aparecer mais que ele dá um jeito de jogar para escanteio. Tinha esse medo com o Sérgio Moro e se afunilou a questão da investigação contra os filhos, né? Os filhos do Bolsonaro, ao contrário do que ele diz, são sim investigados. A gente sabe que o Flávio Bolsonaro tem investigações sobre lavagem de dinheiro, a prática de rachadinha nas assessorias. O próprio Bolsonaro era envolvido com esquema de funcionário fantasma. Quem não lembra do açaí da Val, né? E muitas questões de esquema de laranjas durante a eleição. E ele queria ter o controle da PF para impedir as investigações, né? Nessa hora, o Sérgio Moro bateu o pé por conta de perceber uma oportunidade, inclusive, de romper com um governo que já estava ruindo, e fez isso. E houve a separação dos dois de uma maneira bem abrupta, né? Essa foi a questão com o Sérgio Moro. Com o Mandetta, é impressionante, porque o Mandetta era o ministro da Saúde do Bolsonaro, não à toa. O Mandetta era um cara que defendia os planos de saúde, que combatia o SUS, entende? Esse é um momento para a gente refletir. Nós que não temos plano de saúde, que usamos o SUS. O que seria de nós e dos nossos familiares nessa pandemia? O Mandetta, ele não defendia o SUS antes da pandemia. Mas quando começou a aparecer a crise do coronavírus e ele, como médico, cientista e pesquisador, dimensionou esse problema, ele percebeu o óbvio, que o SUS era uma peça fundamental nessa questão e que era necessário o fortalecimento de medidas que a ciência estava sugerindo, né? Através de pesquisa, não é achismo, pesquisa. E foi nessa hora que ele começou a se contrapor ao Jair Bolsonaro e eles bateram de frente. E como o Jair Bolsonaro não respeita a ciência, ele respeita os próprios interesses, houve também esse rompimento do Mandetta com o Bolsonaro. Mas é um governo tão ruim que até gente que era ruim, como o Moro e o Mandetta, consegue não ficar nesse governo. Aí você imagina. Né? Aí você imagina, né? Aí o Tate, é isso. Nenhum médico, pessoal, nós temos um protocolo de uso da cloroquina que médico nenhum teve coragem de assinar. Porque a ciência está indo contra o que o Bolsonaro diz. Na França, já pararam de usar a cloroquina no tratamento dos pacientes. E aí não é que a gente não queira que dê certo, a gente quer que dê certo. A gente só não acha responsável que incentivem o uso de um remédio que, inclusive, mata pessoas se não for usado adequadamente. E é isso que o Bolsonaro faz. Quando ele incentiva o uso, ele quer que você vá trabalhar, saia na rua, vá para o comércio, achando que existe um remédio que não existe. Não existe eficiência comprovada da cloroquina. Infelizmente, seria muito bom se existisse, mas não existe. E é irresponsável o que ele fez. E por isso que o Tate não ficou. E não acham nenhum médico que tenha coragem de dar essa cara a tapa. Nós estamos em plena pandemia sem ministro da Saúde. Né? Um ministro interino que é um militar que não entende sobre. Vamos aqui. Deixa eu agradecer aqui, Adelita. Agradecer a Alex Vieira. Boa noite. A Jéssica Samili, Antonieta Maria de Oliveira, agradecer a Maria de Lourdes Oliveira, boa noite, agradecer aqui a Tassiana Lima, Miguel José, Ana Camila de Oliveira, Bia Fernandes, Marleuda Matos, inclusive a Maria de Lourdes até coloca aqui, né? Mas esse discurso político que diz... faz diferente, que conserta tudo que está errado, podemos atribuir a todos com interesse no voto? Uma pergunta que ela coloca aqui, né? Agradecer a Cristina Lima,
Joaquim Anderson, boa noite. Fiquem conosco, participem desse debate com a Adelita Monteiro. Adelita, você falou aí na questão do Bolsonaro, 28 anos de Congresso, né? 28 anos como deputado federal, e apareceu como uma pessoa que muita gente não conhecia. Então, isso é a prova, isso é prova de que, mesmo fazendo parte da Câmara Federal, ele não estava presente nos debates nacionais, nos debates de interesse do povo brasileiro, porque muita gente não conhecia ele. Mas a minha pergunta é a seguinte: você acha que o povo brasileiro é muito aquém, muito desligado da política, né? O povo brasileiro tem uma ferramenta belíssima que se chama democracia. Nós temos uma Constituição brasileira que é algo lindo, é impecável, é uma Constituição que atende às nossas principais necessidades, mas é como se o povo não conseguisse entender o que nós temos ao nosso alcance. Olha, Michael, você colocou pontos super importantes. E a gente pode até entender por que nós, brasileiros, costumamos nos comportar assim. Quem foi que não cresceu ouvindo dizer que existiam 3 coisas que não deviam ser discutidas nunca? Né? Política não se discute, futebol não se discute, religião não se discute. Religião não se discute. Entendeu? Você cresce ouvindo isso. Você cresce é muito interessante essa sua colocação, porque eu sou assim, eu venho dos movimentos religiosos, de base, sim, populares, mas mesmo assim, vez por outra, algum irmão da igreja, do grupo, diz, não pode discutir política, né? Só que não existe um ato que ajude mais o próximo do que a política, porque a política é através dela que vem a igualdade, que vem o acesso à educação, à saúde, à habitação. Então, se eu sou cristão, vamos se dizer aqui, consciente, e eu não posso falar na política, não posso debater a política, como é que nós vamos ter uma sociedade justa e igualitária para todos, né? Exatamente, Michel. E quando a gente se conheceu, nós nos demos muito bem de cara, inclusive porque a gente tem a mesma origem, né? Eu comecei a me interessar por política dentro da igreja, né? Na minha comunidade, porque justamente morando em uma das comunidades mais pobres de Fortaleza, vendo a vida que a minha família levava e percebendo que o que um cristão tem que fazer é combater injustiças, sejam essas injustiças onde estiverem, né? A gente está aqui para espalhar essa mensagem de amor, de justiça, de igualdade e solidariedade. Foi isso que Cristo nos ensinou. E quando dizem pra gente que a política não tem que ser discutida, eles querem viver no melhor dos mundos. Por quê? Existe gente discutindo política. Existe gente fazendo política. Se você não está acompanhando, se você não está olhando o que está acontecendo, é o melhor dos mundos para essas pessoas. Porque aí eles fazem o que eles querem, prejudicam a vida de todo mundo e não são cobrados. Então, compreender a importância da política na nossa vida é algo fundamental. Aí é quando a galera não dimensiona. O que seria dessa pandemia sem SUS? A gente não sabe, porque o SUS é precário, mas a solução não é acabar com o SUS. É resolver os problemas do SUS. O nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, tem que servir para isso, né? Só que existe um discurso, inclusive um discurso da direita, dos bolsonaristas, que não, vamos acabar com o SUS, vamos privatizar tudo. Então, assim, eu acredito, Michael, que se a gente percebe a grandeza disso e percebe que a nossa vida é um instrumento para entender da política, nós mudamos essa mentalidade do brasileiro de não discutir política. Nós mudamos completamente. Porque você não precisa ser um especialista, você não precisa ser um doutor, você precisa se interessar, acompanhar, estar disposto, inclusive, a ouvir. Porque se você está disposto a ouvir, quem pensa diferente de você, rapaz, e se antena sobre o que está acontecendo na política, você faz diferença na sua cidade, no seu estado, no seu país. Isso é o que a gente tem que fazer, mas é o que os poderosos, a maioria deles que estão ocupando cargos hoje em dia, a maioria deles é o que mais querem. Tanto é que não vão fazer o que você está fazendo aqui. Não vão levantar debate, não vão tentar instruir as pessoas, não vão incentivar.
E você sabe disso, você sabe como é uma luta constante para que mais pessoas como você ocupem lugar na política. Porque quem está ocupando... a maioria... Qual é a batalha que você tem que fazer todo dia na Câmara de Várzea Alegre? É uma batalha sacrificosa, porque nós precisamos de mais pessoas como você na política. De mais pessoas que estejam interessadas no bem comum. Então, para a gente que é de origem popular... Se interessar pela política é uma questão de sobrevivência. É uma obrigação. Uma vez me perguntaram, que as pessoas acham muito, assim, mas você é o quê? Eu digo, eu sou cidadã, sou dona de casa, sou artesã. E as pessoas dizem, mas como assim? Você não é socióloga? Não. Mas eu sempre me interessei por política. E por quê? Porque eu sou pobre. Eu sou pobre, então, olha, se você é pobre, se interesse por política, faça a diferença na vida política da sua cidade, da sua região, porque ela interfere diretamente nas nossas vidas. Se a gente tiver uma política honesta e justa, correta, a gente tem uma vida melhor. É uma batalha constante, né? Inclusive, já tem algumas agressões aqui na nossa live, né? E eu queria dizer para as pessoas que nós não estamos aqui para poder atacar ninguém. A intenção aqui desse espaço, da TV Espaço da Comunidade, não é atacar ninguém, não é falar mal de ninguém, mas é estabelecer um diálogo com você que está em casa, com a Adelita, para a gente trocar umas ideias e poder, assim, se tornar cada vez mais formadores de opinião, né? Inclusive, tem aqui uma participação. Primeiro tem aqui a Kenilson Araújo, né? Estamos juntos, Fortaleza. Tem aqui Isaías Rocha Guerra, boa noite. E tem aqui uma participação da Cristina Lima Soares, aqui de Várzea Alegre, professora, e ela diz o seguinte: o problema é que muitas pessoas não sabem a diferença entre política e politicagem. E só se pode discutir algo quando se tem conhecimento sobre o mesmo. Por isso que é tão difícil se discutir política. Muito boa aqui a participação da Cristina, né, Adelita? Muito boa. É exatamente isso, professora. A gente está tão acostumado a ver politicagem que a gente acredita que política é isso, quando não é, né? Na hora que a gente perceber essa diferença, aí nós vamos ter uma visão totalmente outra, relacionada a como a gente deve conduzir a nossa atuação em todo lugar que a gente está. Porque tem isso, tudo é política, sabe? Eu, quando faço formação, principalmente com a juventude, formação política, eu falo muito para eles que quando eles estão negociando com os pais ir para a festa e chegar às 3 da manhã, e eles dizem, mas mãe, eu tenho que ficar até às 3 da manhã. Ela diz, não, você vai voltar antes da meia-noite. Eles estão fazendo um processo de negociação política. E quem está na live atacando precisa entender que é um debate de ideias. Se você pensa completamente diferente, se você acha que o governo... Eu tenho a minha opinião sobre o governo, mas você acha que ela está equivocada, esse é um espaço para você colocar de maneira respeitosa argumentos contra o que eu estou dizendo. Né? E isso é debate político. Né? É super bem-vindo. Eu costumo dizer, eu gosto muito que a galera da oposição venha para a gente debater. Não vale insultar, mas debater é bom demais. Verdade. Adelita, você falou aí na questão do Centrão. Na campanha política, o presidente Bolsonaro falou que tinha que acabar com essa politicagem que existia no Congresso Nacional, essa troca de favores, onde grupos organizados no Congresso trocavam voto por espaços no governo. O Bolsonaro falou isso e eu bato palmas para ele, tiro o chapéu, porque ele realmente fez uma fala que é a correta. Tem que acabar com essa troca de favores mesmo. Tem que acabar com esse negócio de trocar voto por espaço, por ministério. A fala dele foi a fala correta. Porém, ultimamente, não é isso que está acontecendo, né? O governo, ele se aproxima do Centrão. O Centrão é aquilo que há tudo de pior, como você mesmo falou no Congresso Nacional, porque é aquele grupo de deputados que se organizam justamente para trocar voto em espaço, em ministério, em coordenações. E eu queria lhe perguntar, decepção ou parceria esperada? Essa aproximação do governo
com o Centrão. E explica também para quem está em casa como é que funciona lá no Congresso. Tem gente que não entende muito o que é Centrão, o que é governo, o que não é governo. Dá uma explicadinha também sobre isso para a galera compreender bacana em casa. Então, gente, vou começar com essa explicação. A gente sabe que no Congresso Nacional nós temos mais de 500 deputados eleitos no país todo. No país todo. São pessoas de vários partidos, de vários lugares do país. E por lá passa tudo que vai ser aprovado e vai virar lei. Inclusive, passa por lá a emenda. Não tem assim, a ponte que é construída aí em Várzea Alegre, muitas vezes a verba dessa ponte passa pelo Congresso Nacional para que seja liberada. Ou seja, Brasília e a atuação dos deputados é extremamente importante e determinante à nossa vida. Existem pessoas que fazem política e que são eleitas com princípios. Olha, eu estou aqui me elegendo e eu vou ficar defendendo isso assim, 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 assado. E existem pessoas que fazem política assim. Eu serei eleito e lá no Congresso eu votarei de acordo com quem me pagar mais. O Centrão, em resumo, é isso. O Centrão é um conjunto de pequenos partidos e deputados oportunistas que usam o seu poder eleitoral e, após eleitos, vendem os votos e vendem o apoio a quem pagou mais. O Bolsonaro, quando disse que não queria mais essa história com o Centrão, foi mais um capítulo do que a gente estava falando aqui. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque a questão dessa aproximação do Bolsonaro com o Centrão não é de agora. Agora está acontecendo de maneira completamente descarada. O Centrão virou base do governo Bolsonaro. Muita gente não está sabendo disso, sabe? Eles fazem questão de esconder, mas hoje já é oficial. O Centrão é base de governo do Bolsonaro. Só que essa aproximação ela já vem desde o período da reforma da Previdência. Eu não sei se aqui a galera lembra, houve áudio da Carla Zambelli comprando o voto do Centrão durante a reforma da Previdência. E deixa eu pegar aqui o número que eu tinha anotado, mas, gente, foi um negócio doido. Tá aqui, achei. Foram 2,5 bilhões de emendas repassadas para os deputados aprovarem a destruição da aposentadoria. Então, o Bolsonaro tem essa relação de crime, porque, gente, isso é crime. Vender voto para aprovar alguma coisa lá no Congresso, isso é algo criminoso. Essa relação criminosa já vem desde sempre, sabe? Foi uma retórica do Bolsonaro. Ele disse, olha, o correto a fazer era isso, mas ele nunca esteve interessado em fazer e nunca atuou para fazer. Agora ele já entregou mesmo os principais cargos, os que têm mais recursos no governo federal, hoje estão na mão de políticos do Centrão. Tanto é que um dos maiores defensores do Bolsonaro hoje é o Roberto Jefferson, né? O cara do mensalão. Você vê, o Bolsonaro deu cargo para o Marum, que era da tropa de choque, que protegia o Michel Temer das investigações de corrupção. Então, hoje está para todo mundo ver. Essa é mais uma das características do estelionato eleitoral promovido pelo governo federal. Então, é o que está acontecendo. Não é o que a gente queria que acontecesse. É o que está acontecendo. Está aí para todo mundo ver. Inclusive, agora, recentemente também, um ex-assessor do GEDEL, aquele que foi pego lá com milhões e milhões dentro de um apartamento, também, salvo engano, parece estar compondo o governo Bolsonaro também, né? Então, tudo que é de mais atrasado, infelizmente, está se achegando no governo e, sinceramente, não é o que a gente queria, não, né? Porque nós que amamos o nosso país, nós queremos que dê certo. E, infelizmente, para poder criar uma base num governo que não está tendo mais sustentação, né, por falta de articulação política, infelizmente o governo está se aliando a tudo de mais ruim na política para poder se manter de pé, né? Felizmente, né, Adelita? Sim. Adelita, hoje está muito em alta a questão da milícia digital, né? Todo mundo fala sobre isso, no jornal, na revista, na TV. Essa milícia digital, hoje, aliás,
ela fez muito mal nas últimas eleições, né? A milícia digital. Mas hoje só está se debatendo, na sua opinião, só está se debatendo esse assunto da milícia digital, porque se tocou no STF, que começou a mexer no STF, começou a ter ameaças aos ministros do STF, ou você acha que mais cedo ou mais tarde iriam chegar na milícia digital? Então, Michel, isso dependeria muito. Nós estamos vendo movimentações estranhas para quem estava acostumado a um ambiente democrático. A interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, mexendo em superintendências que interessam a ele, para colocar amigos da família, que podem dar informações diretamente para ele, mostram isso. Se ele consegue desmontar a PF do jeito que ele quer, que ele pretende fazer, ninguém vai chegar a nenhum criminoso da milícia digital. E por que a gente diz criminoso? Por que a gente chama de milícia digital? E vou aproveitar aqui a oportunidade para outra coisa. As pessoas precisam entender a diferença entre liberdade de expressão e crime na internet. Liberdade de expressão é você falar de mim, do Michael, do governo, do prefeito, o que você quiser. Olha, eu acho que é ruim, eu acho que não presta, eu acho que é incompetente. Isso é sua opinião. Agora, você ameaçar as pessoas de morte, você imprimir mentiras em relação àquelas pessoas, você dizer, fulano foi pego com 200 quilos de cocaína, quando não é verdade, para destruir reputações. Eu vou te pegar e vou te matar, você vai amanhã... Ontem eu recebi isso, né? Assim, vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Isso é crime, isso é ameaça, isso não pode na internet. E a milícia bolsonarista é profissional nisso, profissional. Todo mundo que tem coragem de enfrentar esse governo, mesmo antes dele ser eleito, sofre com essa situação. Sofre com uma situação de ameaça, de intimidação, que é totalmente diferente de uma liberdade de expressão, de uma opinião colocada nas redes sociais. Quando o Bolsonaro chega à presidência, e ele também chega por isso, existe um esquema fortíssimo, financiado por empresários, como eu já falei anteriormente, com bilhões de reais, né, para que os disparos de WhatsApp fossem feitos. Esse monte de propaganda que a gente recebia, propaganda mentirosa, falando que a esquerda queria isso, a esquerda queria aquilo, isso não saiu de graça, isso não foi espontâneo, né? Isso já existia e foi responsável pela eleição do Bolsonaro, e não só do Bolsonaro. Alguns países do mundo passaram por esse tipo de situação e interferência. Mas quando o Bolsonaro ganha, isso também ganha dimensão. Costumo dizer que o ministério que mais funciona no governo Bolsonaro é o Ministério das Fake News, liderado pelo Carlos Bolsonaro. O problema é que eu concordo, Michel, que quando eles começam a mexer e ameaçar os ministros do Supremo, infelizmente, foi preciso chegar a isso para que alguém fosse mais incisivo no combate a essas milícias. E o que a gente está vendo hoje no Brasil é um enfrentamento direto. O STF está enfrentando essas milícias e essas milícias estão enfrentando o STF, né? Quando o Weintraub vai para aquela reunião e diz que era para prender os 11 ministros, chama todo mundo de vagabundo, ele está chamando para briga. Quando o Bolsonaro condecora o Weintraub como ele fez hoje, ele também está chamando para briga. Porque o que o Bolsonaro quer é que ninguém investigue seus aliados. Ele disse isso na reunião. Eu não vou esperar ferrarem com minha família e os meus amigos, né? E a milícia digital é uma base de sustentação desse governo. Então, existe esse impasse. O enfrentamento está acontecendo e a gente tem que pressionar para que essa milícia, que inclusive é paga nosso dinheiro atualmente, né, seja desarticulada. Porque ninguém gosta de passar por isso. Você que está assistindo a gente, você não merece passar por uma situação onde você expressa uma opinião e alguém te ameaça de morte ou inventa uma mentira contra você para destruir sua reputação. Isso é crime. Inclusive, nós precisamos ter muito cuidado, né? No que compartilha, no que curte. É bom sempre, na dúvida, não compartilhe. Na dúvida, faça uma pesquisa rápida, porque você pode estar cometendo um crime, né? Mas é um crime que tem um peso que não tem como nem quantificar, porque uma mentira
sobre uma pessoa, isso tem um peso muito grande, né? Imagina aí você ter a sua reputação simplesmente aí suja, né? As pessoas começarem a falar mentiras sobre você. Então, eu faço esse apelo para quem está ouvindo. Eu não estou pedindo para você deixar de expressar a sua opinião, você que é a favor do governo Bolsonaro, você que é contra, não. Mas apenas confira, né? Confira o que você está compartilhando, veja se é uma informação que procede ou que não procede, porque, infelizmente, a rede social hoje se tornou um espaço perigoso, um espaço que, sem querer, você pode cometer um crime e você pode prejudicar a vida de uma pessoa, né, Adelita? Eu acredito que você já sofreu muito com isso, porque eu acompanho o seu trabalho e eu vejo que, às vezes, as pessoas, de forma, sei lá, insana, pessoas que, do nada, começam a colocar muito ódio para fora, sem nenhum tipo de necessidade, porque debate político não se faz dessa forma. É exatamente isso. E eu não sei, Michael, para a gente colocar e explicar de uma maneira ainda mais didática essa situação toda, eu não sei se você ouviu essa história na igreja, mas eu ouvi, né? No começo da minha atuação, meu ativismo lá nas pastorais, contavam uma história de uma mulher que saiu espalhando uma fofoca na cidade dela. E ela espalhou e falou a fofoca sobre outra mulher para todo mundo, mas depois se arrependeu. Quando viu a repercussão que estava causando na vida da amiga, se arrependeu e foi se confessar. Chegou pro padre e disse assim: padre, eu pequei. Ele: o que foi que você fez, minha filha? Eu saí espalhando uma mentira sobre a fulana, mas agora eu tô muito arrependida porque eu tô vendo o que aconteceu com a vida dela e eu queria fazer alguma coisa para me redimir. Ele: tá certo. Ela: quantas Ave Marias eu rezo? Não, você não vai rezar Ave Maria. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma galinha e você vai andar pela cidade inteira depenando essa galinha. Tá certo, padre. E depois você vai voltar e vai catar cada pena. Ela disse: não, mas o que o senhor tá me pedindo é impossível. Aí ele: o que você tá me pedindo também. É impossível reverter o que você fez. Essa mentira que você espalhou, ela já tomou dimensões, já foi para lugares que você nem vai conseguir desmentir. Então, você espalhar algo sobre uma pessoa que não é verdade é seríssimo, seríssimo. E eu escuto muito isso aqui, espalham muitas mentiras sobre mim, vão para as minhas redes dizer que eu ganho muito dinheiro para falar. Quem dera, Senhor. Queria ganhar, não ganho R$1, Lisa. Deus tá vendo, né? Pois é, trabalho de graça. Contra o fascismo é trabalho de graça. Então, assim, dizem um monte de mentiras, um monte de ofensas, coisas que nem são ofensas, mas eles acham que são ofensas. Isso não é método de debate político. Eu, sinceramente, só queria que para cada vez que eles me chamassem de gordo, eles mandassem uma coxinha para minha casa. Era só o que eu queria, mas não. Ficam perdendo o tempo deles lá, achando que eu vou ficar ofendida. Então, tentar encarar isso de uma maneira mais madura, e eu brinco com isso, porque, graças a Deus, eu não vou fazer política com ódio deles, e a gente dá o que tem, mas é sério o que é feito, né? Porque nem todo mundo encara com a mesma tranquilidade, nem deve encarar. E a gente está aqui para fazer a diferença, Michael. Você aí, eu aqui, e a gente fazendo essa rede aí para fazer diferente. Verdade. Vamos aqui, né, agradecer aqui Elza Jerônimo, minha amiga que está aqui nos acompanhando, Carlos Souza, um jovem atuante, Lidiane Rabelo, tem aqui o Di Lourenço Pereira, boa noite, assunto muito pertinente com a atual conjuntura. Divaldo Henrique Paulista, tem aqui a Luzeni Oliveira, olá Luzeni, obrigado. Áurea Luiz Almeida, boa noite. Ana Maria Santos, Kenilson Araújo, boa noite, está dando aqui parabéns para a Adelita. E tem aqui uma participação também do Adilson Yanomini, eu acho que é isso mesmo. Temos que instruir as pessoas das obrigações do Estado, resumidamente, o que está nos artigos 1º, 3º e 4º da Constituição, e os direitos de cada um no artigo 5º, para que não manipulem as pessoas. Adelita, eu sempre faço uma reflexão sobre isso, que os nossos jovens, as nossas crianças, não aprendem sobre a nossa Constituição, né? Como um jovem ser um jovem que tem uma visão crítica construtiva se ele não aprende? Eu sempre trago isso, eu acho que
a gente passa muito tempo dentro do sistema escolar, desde o ensino infantil, ensino médio, aí vem a faculdade, e muitas das vezes, quando se vê alguma coisa sobre lei, é muito específico. Às vezes, na faculdade, é uma coisa específica. Eu acho que a gente deveria aprender mais sobre a nossa Constituição para se tornar seres pensantes, uma visão crítica, construtiva, com esse poder de questionamento, porque a partir do momento que o cidadão compreendesse os seus direitos, a nossa sociedade seria outra. Imagina aí se o nosso povo soubesse, pelo menos, a lei do consumidor, o direito do consumidor, como seria uma diferença grande, né? Sim. Então, assim, é lamentável. Muito boa essa participação aqui do Adilson, né? Eu também compartilho do mesmo pensamento dele. Depois você fala sobre isso. Deixa eu aqui agradecer aqui mais um pouquinho aqui o pessoal aqui. Francisca Holanda, a política do Toma lá da cá nunca foi tão clara. Tem aqui a Eridan Sampaio, boa noite. A Francisca Holanda. Vamos aqui. André Menezes. Adelita, admiro demais teu enfrentamento diante dos desmandos desse governo desastroso. O país nas mãos de milicianos e políticos bandidos. Sua voz é uma luz do meio dessa escuridão. Parabéns. Tem aqui também o Paulo Jefferson, Joaquim Anderson, minha deputada federal e meu prefeito. Eita, Joaquim Anderson. Tem o Gilen Duarte, a Ana Camila, André Menezes. Queria que você comentasse a postura do Aras e do assédio do Bolsonaro. Nota aí para você falar já, viu, Adelita? Ai, Senhor. A Rafaela também está conosco, Ivanildo Caldas. Aí tem aqui também o Kenilson falando aqui as possibilidades reais do Bolsonaro sair do poder. Vamos falar também sobre isso, está aqui no nosso cronogramazinho. A Ana Camila, ela fala, assim como em 64, os Estados Unidos investiram pesado nas milícias digitais da era bolsonarista. Tem aqui também o Cícero Oliveira, a Sheila Alves, ela diz assim, eu quando vejo fake em minhas redes sociais, denuncio na hora. Muito bem, Sheila. O Adilson aqui, ele diz, um preconceito leva segundos para ser forjado, mas longo tempo para ser desconstruído. Muito bom. Temos aqui também o Ed Cláudio Gomes. Parabéns, Adelita, você é uma grande profissional. Tem a Lucimar Lani, sou do Rio de Janeiro, acompanhando vocês. Muito obrigado, Lucimar. Que bom que a gente está chegando tão longe, no Rio de Janeiro. Então... Né? E, encerrando aqui essa rodada, o Fernando Cristóvão. Parabéns para vocês, muito bom. Pessoal, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz com a participação de vocês aqui na live. Curte, compartilha, faz a tua pergunta. E vamos aqui, Adelita, quer fazer algum comentário sobre essa rodada aqui de participação aqui dos nossos internautas? Notou alguma coisa aí? Então, eu fico muito feliz na participação de vocês. É algo que bota a gente para frente. E quero dizer que outra coisa que bota a gente para frente é que o trabalho de uma pessoa que nem você, Michel, porque eu vou falar um negócio, enfrentar dentro da Câmara de Vereadores, numa cidade como Várzea Alegre, ter coragem de dar a cara a tapa, se posicionar, enfrentar esse momento em que é tão difícil tomar posição, é algo que merece muitos parabéns. E acompanhar o trabalho do Michel também vai ser uma coisa super importante, porque é isso, acho que a gente precisa fazer essa grande corrente, uma grande corrente para dar voz para quem pensa diferente, para quem quer fazer política diferente, para quem acredita numa transformação real no país. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Quando a gente fala do artigo 5º, e a nossa Constituição é uma Constituição muito avançada, se nós tivéssemos uma pequena parcela da nossa Constituição cumprida, a nossa vida seria outra coisa. Quando me perguntam, eu faço política desde os 15 anos, e me dizem assim, tu gosta muito de política, né? Eu gosto mesmo de ir pra praia e comer a comida da minha mãe, é o que eu mais gosto. Agora, política a gente tem que fazer. Se tivesse mais gente fazendo, nós que nos dedicamos, podíamos nos dedicar um pouco menos e poder fazer mais coisas que a gente adora. O artigo 5º, se fosse cumprido, rapaz, eu ia muito mais pra praia, entendeu? Porque a gente está falando de igualdade. Quem é que vive em igualdade nesse país?
Nós somos iguais perante a lei? Nós não somos iguais perante a lei. Inclusive, esse é um período de pandemia em que uma das coisas que me irrita é quando eu escuto nós estamos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco. A gente está sob a mesma tempestade. Agora, tem gente andando de iate e gente numa canoa furada. Os mais pobres estão numa canoa furada, como eles estão deixando a população mais vulnerável. Sem auxílio, sem condição de sustentar suas famílias, com a crise econômica que aí batendo na porta, e não é porque o comércio está fechado, é porque o governo se recusa a investir nos menores, se recusa a acolher os mais pobres. Aí essa galera, dependendo do sistema único, essa galera tá numa canoa furada. Nós que somos cidadãos comuns, brasileiros, trabalhadores, estamos numa canoa furada. Agora, os banqueiros estão andando de iate, sabe? Os grandes industriais que estão aí apoiando o governo Bolsonaro, pressionando para se abrir o comércio sem querer nem saber as consequências, brigando para que o dinheiro dos nossos impostos esteja indo para o bolso dos grandes, como o próprio Paulo Guedes disse. Nós ficamos chocados com os palavrões da reunião ministerial, mas aquilo ali era o menos chocante. É inadmissível aquela condução na vida de uma pessoa. Né? Você vai falar com seu filho daquele jeito? Você gostaria que seu patrão falasse com você daquele jeito? Aquilo ali não é uma condição correta quanto ser humano. Agora, a frase do Paulo Guedes, quando ele diz: nós precisamos investir nos grandes para lucrar e não nos pequenos para perder, é uma condução que está fazendo o brasileiro perder a vida durante o coronavírus. E ele está falando do nosso dinheiro, não é dinheiro dele, não tem um centavo do Paulo Guedes. É o dinheiro do bombom que a gente compra e tem imposto e que agora devia estar sendo investido na gente, no nosso bem-estar, sabe? E que não está sendo feito. Então, não é todo mundo igual. Aqui, o artigo 5º não é cumprido, nós não estamos passando pela tempestade no mesmo barco. E nós precisamos de uma nova política e atuar politicamente para que a gente possa ver nossa Constituição cumprida, para que toda brasileira, todo brasileiro tenha acesso a lazer, moradia, saúde, educação, segurança, como a nossa Constituição reza, né? Vamos torcer para isso. Em relação ao Aras... Você quer falar, Michel? Não. Ah, pronto. Aras, gente, o Aras é uma das coisas que mais me dá vontade de arrancar os cabelos ultimamente. Porque tá descarado, porque tá explícito, porque eles não estão tentando esconder. Bolsonaro prometeu pro Aras uma vaga no STF. Vai visitar publicamente o procurador e o procurador tá conduzindo as coisas da maneira que Bolsonaro quer, porque ele quer uma vaga vitalícia no Superior Tribunal Federal. Isso é absurdo, isso não poderia acontecer. Inclusive, mostra uma brecha na nossa legislação. Como é que pode? A única pessoa que pode processar o presidente da República é o procurador-geral, no caso, o Aras. Como é que essa criatura é indicada pelo presidente, gente? Assim, sabe? É algo que a gente precisa rever, porque isso não está certo. Eu vou indicar alguém da minha confiança, sendo que essa pessoa é a única pessoa no país que pode me processar, sabe? Então, o que nós estamos vendo com o Aras na PGR é algo inaceitável. É isso, é o Bolsonaro querendo comprar o voto do Bolsonaro, a imparcialidade não, a parcialidade do Aras, né, para que ele nunca abra o processo. E ele está fazendo isso para todo mundo ver. Ele não tem nem a preocupação de esconder, sabe? E isso é inadmissível. Nós temos elementos e provas, não é só a convicção dos crimes bolsonaristas. Então, é um absurdo o Aras não abrir a investigação. Parece que é tudo montado realmente para não dar certo, né? Às vezes a gente pensa isso, né? Que é tudo combinado para realmente não dar certo, né? Para não estar a favor do povo, mas para estar contra o povo. Sim. Né? Vamos aqui, Adelita. Adelita, para você, essa pergunta aqui, para você, como é ser política, pobre, de esquerda, feminista? Adelita, eu já imagino a sua resposta. Mas fala aí para o pessoal que está em casa, Adelita, como é difícil, Adelita. Gente, olha, eu fiz as caras. Não é porque é ruim, é porque é difícil. É muito difícil. E uma das coisas que eu mais repito é que precisa parar de ser difícil.
E você esqueceu de colocar um detalhe, viu, Michael, que não é um detalhe, e que mostra o meu lugar de privilégio. Porque apesar de ser mulher, pobre, feminista, de esquerda, eu ainda ocupo um lugar de privilégio. Eu fui mãe há 1 ano e meio. Então, eu fui mãe com 35 anos de idade. E percebi o meu local de privilégio por não ter tido filha cedo. Entendeu? O que eu já consegui construir na minha vida na política está diretamente ligado ao fato de eu não ter uma filha, né? Não ter filhos. E é um debate que tem que ser feito nessa sociedade, porque nós, mulheres, somos muito penalizadas com o nascimento dos nossos filhos. Né? Nós vivemos uma sociedade onde o cuidar dos filhos é muito colocado nas nossas costas. Vocês, homens, vários têm um pensamento diferenciado, mas a realidade é que quem para a vida, quando o filho... Para a vida em outros projetos, que você não para a vida, você vive outro momento da sua vida, mas você não consegue tocar outras coisas. São as mulheres, e isso existem estudos provando. Quando uma mulher tem filho, por exemplo, se ela for da academia, a produção dela cai. Quando o homem tem filho, aumenta. Olha só a diferença, né? Então, existem várias coisas. Para mim, hoje, é muito difícil continuar no ativismo do jeito que era antes de ter a Maria Luísa, né? É um debate que a gente precisa fazer. Como é que a gente organiza essa sociedade para que algo tão importante quanto a maternidade, quanto a paternidade, seja visto e seja acolhido pela sociedade como um todo, de uma maneira que a gente não precisa abrir mão de todos os outros projetos, né? Então, é uma trajetória super difícil. Você ser de periferia, fazer movimento em periferia, como eu sempre fui, eu tenho muito orgulho da minha origem. É difícil ser de esquerda na periferia. Essa é uma das coisas que mais tem que mudar, sabe? Nós que fazemos uma política de esquerda progressista, um dos lugares mais importantes da gente estar é a periferia, são os interiores, os rincões do Brasil. Mas é o lugar correto de estar, não é o mais fácil, mas é o correto. Só que as dificuldades, que tem muita gente que exalta, né? Tem gente que diz assim, poxa, que lindo você ter aguentado até aí. Pois é, mas muitas mulheres mais incríveis, mais maravilhosas, mais capazes que eu, não aguentaram essas dificuldades. Então, elas têm que desaparecer para que outras pessoas consigam atingir os patamares de compreensão, sabe, de oportunidade que eu e que pessoas que têm mais ainda que eu conseguem atingir. Para mim é isso, é difícil, é necessário, mas é o lugar onde eu sempre estive, é o lugar onde eu sempre vou estar, porque é o lugar onde a minha consciência é tranquila. É isso. Adelita, eu às vezes eu tenho aquele pressentimento de que... O pressentimento não, é a realidade. A sociedade, ela foi construída de tal forma que quem faz a luta popular, a luta social, às vezes é tido como fosse o grande vilão da história. É incrível como uma pessoa que mora na periferia, como uma pessoa que não é de família tradicional, que não é rico, não pode dar uma opinião, não pode participar do processo de construção da sociedade. Eu fico olhando, Adelita, quando uma pessoa pobre que participa da política dá uma opinião, as pessoas às vezes escutam, dão uma credibilidadezinha, mas fica com o pé atrás. Aí às vezes chega uma pessoa num carrão, uma Hilux, dá uma opinião, às vezes falando um monte de mentira, mas o povo fica tudo encantado, batendo palma, esse daí aqui. Então, assim, parece que nem as pessoas... Não é todo mundo, eu não estou generalizando, mas parece que nem as pessoas sofridas da sociedade, elas não dão a verdadeira credibilidade a quem passa por o que ela passa. Quem é que conhece mais da periferia? Quem mora na periferia ou quem não mora na periferia? Né? Será que a pessoa que mora na periferia, ela não é a pessoa mais adequada para saber que falta saneamento, que falta um atendimento melhor dentro do sistema de saúde, que falta projetos sociais, que falta a área de lazer, que falta inclusão, que falta segurança? Mas, muitas das vezes, a pessoa que está lá dentro, que quer dar um grito, que quer representar, tem mais dificuldade de fazer a sua voz ecoar do que quem vem de fora. Então, realmente, fazer política nesse país
é um pouco difícil, né? Para não dizer que é muito Michael, só um adendo. Fazer política correta na periferia é muito difícil. E eu repito, só existe um lugar mais difícil que as periferias para fazer essa política, onde você faz. Nos interiores, sabe? Nos rincões. É mais difícil ainda que nas periferias das grandes capitais, porque isso ainda é um lugar de privilégio meu, sabe? Por mais que seja difícil. Então, esse enfrentamento, e o que você está falando é algo que complicado mesmo. Você vê o povo que nem nós, da nossa origem, os nossos vizinhos, a gente é acostumado e criado para se desvalorizar. Cara, origem é um negócio determinante. O que eu vejo, gente, de playboy com uma autoestima, que eu queria ter só 10% dessa autoestima, porque os pobres, nós pobres, a gente é criado para obedecer, a gente é criado para achar que a gente não é capaz, para nunca levantar a voz. Você nunca pode levantar a voz, porque sempre tem o seu patrão, autoridade, você não pode levantar a voz. Então, essas pessoas olham pra gente e dizem assim, mas que nem eu? Eu nunca esqueci, Michel, a primeira vez que eu fui candidata a deputada, porque eu já fui candidata várias vezes, eu nunca ganhei nem Grêmio, mas eu continuo. A primeira vez, eu pegava um ônibus para ir pro trabalho e um dos meus apoiadores me fez o favor de colar um adesivozinho, aquelas praguinhas redondas, na janela do ônibus, que eu pegava todos os dias no mesmo horário para ir pro trabalho. Então, o que acontecia? 6h20 da manhã, tinha gente lá que ficava olhando para mim, olhando pro adesivo, olhando para mim, olhando pro adesivo. Aí teve uma vez que eram duas moças e eu consegui ouvir os sussurros dela, que assim, não pode. Não pode ser de ônibus, hora não pode. Porque de onde a gente vem, nós não estamos acostumados com isso. A gente não está acostumado a olhar para o lado e ver o nosso vizinho candidato a vereador, sabe, para ocupar determinados. A gente está acostumado a ver a gente onde eu estava, né? Trabalhando, pegando ônibus, você tá achando que não consegue mudar realmente as coisas, porque é como a gente é criado. Tem que mudar esse negócio. Vamos mudar esse negócio. Com certeza. Vamos aqui, eu vou já falar aqui de uma pergunta, né, que tem a ver com o que você falou aí agorinha. Já falo. Vamos aqui agradecer a Silvia Cristina Silva, de Foz do Iguaçu. Muito obrigado, Silvia. Temos aqui também... Ô, Bruno, me ajuda aí. Como é que pronuncia esse nome, Bruno? Qual deputado aqui? Aí, abaixo da Silvia, meu Deus. Eu não sei pronunciar esse nome, mas pronuncia como tu sabe. Estou acompanhando você da Alemanha. Fico muito orgulhosa pela sua coragem, porque esse governo assusta. Sou sua fã. Mônica Gaussmann Pires. Mônica Gaussmann Pires. Eu espero que eu chegar pelo menos próximo, né? Olha o que Joaquim Anderson está pensando, Adelita. Saudade de jantar na casa de Adelita. Olha aqui. Como pode dizer que já jantou na casa da nossa querida Adelita? Já volta. Tem aqui também a Adriana Pereira. Sou do Espírito Santo e amo a coragem da Adelita. Parabéns e vamos que vamos na luta para derrubar esse governo dos ricos. A Isabel Frutuoso Leal, boa noite, obrigado. Tem aqui também o Elton Sampaio. Precisamos de caras novas na política. Então, a Adelita iria representar bem toda uma população. Um dia, seu dia vai chegar. Muito obrigado a todas as pessoas que estão participando conosco. Adelita, tinha uma pergunta aqui. Como essa pergunta ela dialoga com o que você falou agora recentemente, o interior, ele tem espaço para debate ideológico? Ou ainda é preciso vencer o coronelismo, a polarização de famílias tradicionais na política? Você acha que é o momento, Adelita? Eu, particularmente, acho um pouco difícil fazer esse tipo de debate, porque a conjuntura política no interior é uma conjuntura totalmente diferente. Muitas pessoas não veem a política como se vê numa capital, não vê a política da forma que pessoas que estão dentro de partidos vê. É como se fosse um sistema à parte, sabe? É como se toda a nossa luta, a Constituição esquece tudo isso e tem uma forma à parte de fazer a política no interior. Você acha que, na sua opinião, tem espaço para esse debate ideológico ou precisa vencer primeiro essas outras barreiras que eu falei? Assim, em primeiro lugar, Michael, eu vou dar uma opinião
sabendo que eu tô dando opinião para você, que é um cara que faz a política que eu acredito que tem que ser feita no interior. Então, se eu tiver errado, tu pode me corrigir, que eu diga amém. Mas sabe o que eu acho, Michael? Que o que você faz, por exemplo, o que você faz aí em Vargas Alegre, é uma política extremamente ideológica. Quando, sabe, todas as vezes que tu recusou a galera que foi te comprar, isso é extremamente ideológico. Não necessariamente você tem que pintar uma bandeira de uma cor. É o que a gente estava começando no começo. Práticas diferenciadas. São práticas diferenciadas. Então, a ideologia, ela está presente na prática. No teu gabinete popular, na tua insistência em politizar as pessoas, em fazer debate político, por mais que ele não venha nos moldes que nós estamos acostumados, sabe? Então, para mim, o exemplo do que vocês constroem aí é o exemplo de que dá para fazer essa política ideológica do interior. Porque não é porque não está no formato que a gente conhece que não é política ideológica. Então, para mim, dá para fazer. E nem vem que eu uso você como exemplo. Então, pode ver que dá para fazer também. Adelita, você foi na mosca. Porque assim, você acertou na mosca. O Bruno está aqui do lado, ele está nos controles. E tem um certo tempo que a gente deixou um pouco de fazer essa política muito desse embate, aquela política de muito atrito, de convencimento, esse negócio de direita, esquerda, não sei o que lá. A gente tem diminuído um pouco isso e tem colocado aquilo que a gente acredita e sonha nas nossas práticas, né? Se a gente acredita que tem que ter um espaço para atender as pessoas e dialogar, vamos fazer. Se a gente acha que a galera da periferia tem que ter oportunidade, vamos oportunizar, vamos fazer um curso, dar um aulão. Se a gente acha que tem que chegar informação de qualidade, vamos bolar a TV Espaço da Comunidade, né? Vamos trocar ideia com as pessoas, vamos ocupar espaço. Então, foi muito interessante essa sua colocação, porque realmente é o que a gente tem feito. Nós paramos um pouco de tentar imprimir uma política que é uma realidade de capital, de outros espaços, dentro do nosso espaço, e buscamos fazer uma política muito mais prática, né? Uma forma diferente, mas, como você disse, não deixa de ser também uma política ideológica. Sim. Viu? Michael, o discurso convence, mas é o exemplo que arrasta, meu filho. É isso aí. Vamos aqui. Eu inverti aqui, fiz essa pergunta, porque você falou sobre esse assunto. Mas qual a sua avaliação da esquerda brasileira? Em que momento ela acertou? Em que momento ela errou? Fala-se muito, Adelita, em autocrítica, né? Que a esquerda não faz uma autocrítica, a esquerda não faz uma autocrítica, a esquerda não faz uma autocrítica. Na sua opinião, né? Qual a sua avaliação? Em que momento acertou? Em que momento errou? Uhum. Bom, assim, eu quero começar dizendo que eu sou de esquerda desde os 15. Né? Nunca passou na minha cabeça ser de direita. Para mim, isso não faz sentido com a origem que eu tenho. E acho que para a gente falta, sim, uma autocrítica. Nós somos fundamentais e somos fundamentais para as conquistas do povo desse país. A gente tem uma elite, que a direita é a elite, que ela é cruel, ela é terrível. A elite brasileira é um negócio destruidor, é isso. É uma elite que, no meio de uma pandemia, quer porque quer que você vá morrer de coronavírus e diz, vai morrer só 7 mil, 5 mil, não tem problema. Ele desdenha da vida do povo pobre. Assim. Então, a esquerda é quem determina que tem conquistado todos os direitos de quem mais precisa, quem é mais pobre nesse país. São conquistas de décadas de luta, sabe? É que a galera esquece isso. Você tem 13º, você tem direito trabalhista, tudo isso é conquista na esquerda, sabe? Foi a direita que chegou e deu. Foram muitos anos e muitos processos de mobilização capitaneados pela esquerda. Agora, eu acredito que a gente erra em alguns pontos em autocrítica e falo muito, pesa para mim e pesa por conta da minha origem. Para mim, falta para nós, atualmente, a gente precisa se reconectar com essa nossa origem popular, sabe? De você conseguir atingir a parcela que mais sofre com todas assim, as crueldades da elite brasileira, as crueldades do próprio capitalismo. Eu fui formada por um militante chamado Gilvan Rocha. Ele colocava uma coisa super importante, que era dizer que nós precisamos fazer com que todo mundo saiba o que é o capitalismo. O capitalismo como ciência, sabe? Como uma ciência política econômica que vai fazer com que 1% da população
ganhe e domine 99%. Desses 99%, bilhões estejam na miséria, quando a gente já tem tecnologia para ter uma vida boa para todo mundo. Então, eu acho que a esquerda é vitoriosa em muitos pontos, é necessário, fundamental, importantíssimo, mas nós precisamos fazer algumas autocríticas, principalmente nisso que você sofre aí. Vai chegar uma galera e vai dizer para você, vai ter gente da capital, né, que estudou a respeito, que é importante, etc., mas que vai querer dizer para você, Michael, como é que se faz política no interior, como é política ideológica, que se você não fizer em gênero, número e grau que determinada pessoa está pensando, ela vai se voltar contra você e dizer que você não é mais de esquerda e pegar a tua trajetória, amassar e jogar no lixo. Isso é uma loucura. Tô experiente, hein, Bia? Meu filho fazem isso comigo todo dia. Todo dia. Vocês estão pensando que eu sou atacada só pela direita? Não. Então, tem gente que queria que eu chegasse nas redes sociais e dissesse assim: diante da socioeconomia apresentada conjunturalmente pelo governo Bolsonaro, e não dissesse, rapaz, a desgraça desse Bolsonaro tá acabando com a gente. Entendeu? Enfim, isso que eu tô dizendo que é feito por alguns setores da esquerda tem sido suicida para nós, entendeu, Michael? E só uso como exemplo. Pensa aí em como tem muita gente que reclama dos fundamentalistas. E eu falo fundamentalistas, eu não falo evangélicos, porque eu conheço uma galera evangélica que não é representada pela bancada fundamentalista do Congresso, que se aproveita da fé alheia para ganhar dinheiro e destruir os direitos das pessoas. Aquilo ali, para mim, não tem nada a ver com o evangelho, entendeu? Então, assim, mas existe uma coisa em algumas igrejas que eu admiro demais e que a gente tem que começar a fazer igualzinho. Falo isso em todos os lugares que eu vou também, que a gente vai conversar sobre a autocrítica da esquerda. Como é que a gente costuma fazer? Eu te acho o máximo, você sabe disso. Mas aí amanhã você faz uma coisa que eu não gostei. Cancelei o Michael, querido. Não falo mais. Nem falo mais com você. Te bloqueio do meu WhatsApp, entendeu? E onde eu chego, que dizer assim, tu tá vendo que trabalho legal o Michael tá fazendo lá, cursinho popular? Eu digo, que tá. Mas esse cursinho popular não é nada, não. Tu sabe o que ele fez de errado? E lá vou eu, meu amigo, tentar destruir sua reputação por causa de um aspecto que eu discordo de ti, sabe? Isso é o que a esquerda muitas vezes faz. Mas sabe o que a galera de várias igrejas faz? Em toda esquina tem o que a gente aqui no Ceará chama de papudim, cachaceiro, o bebinho lá da esquina. É o bebinho que o bicho, além de bebinho, o bicho é raparigueiro, fala palavrão, faz tudo de errado. Tudo que a igreja diz que não é para ele fazer. Mas todo dia tem uma irmã lá chamando ele para a igreja, dizendo que ele pode ser convertido, que ele pode mudar, doutrinando o papudim. Rapaz, a gente precisa partir para o convencimento de quem pensa diferente de nós. Isso, para nós, também é uma questão de sobrevivência. E eu faço isso todo santo dia. Todo dia. Muito bem. Adelita, você é a favor do impeachment? Qual o seu pensamento com relação a isso? Nós sabemos que o Brasil já passou por um processo de impeachment, né? Diga-se de passagem, injusto, né? A prova disso Sim. É que a presidente Dilma ela foi candidata a senadora por Minas Gerais, não foi presa, está livre, leve e solta. Então, o impeachment da Dilma foi um impeachment altamente político que o Brasil vem amargando até hoje. Então, o impeachment da Dilma não foi o suficiente para mudar nada, resolver nada, somente piorou, né? Eu te faço essa pergunta. Atualmente, tem os partidos, tem os movimentos sociais que são a favor do impeachment. Qual a sua opinião com relação a esse tema? Eu assino um dos pedidos. Eu tenho muito orgulho, né? Assino o impeachment popular, que foi um impeachment feito da maneira que eu considero correta, que foi um impeachment onde são vários partidos, vários movimentos sociais. É um impeachment ampliado, não é cada um no seu quadrado querendo dizer quem foi que pediu o impeachment. Nós escolhemos e o pessoal, essa para mim foi a melhor iniciativa e por isso que eu assinei, porque como eu concordo que a política tem que ser feita, o pessoal capitaneou e negociou e conversou para que todas as pessoas que têm interesse numa sociedade melhor, que são progressistas, os partidos, os movimentos intelectuais, as pessoas, que elas pudessem assinar um pedido de impeachment mais amplo que a gente protocolou há alguns dias. Então, para mim, o impeachment é necessário.
O ideal seria a cassação da chapa. Aí são os meus sonhos. Mas agora, apesar de a gente ver o Rodrigo Maia sentado em mais de 30 pedidos de impeachment, a gente só tem que entender que ele sentou, mas não arquivou. Ou seja, tem 30 que ele pode usar. Se ele não quisesse mesmo, ele tinha arquivado todos, né? E nós precisamos de um impeachment, por mais que seja um processo terrível, porque o Bolsonaro não tem condições de presidir o país. Ele não tem condições. E isso já está provado por A mais B. O abismo para onde ele está levando a gente pode se tornar ainda mais profundo com a permanência dele na presidência. Então, nós precisamos tirar o Bolsonaro da presidência. Se é através do impeachment, vamos nós. Assino, quero inclusive convidar as pessoas a assinarem o pedido popular de impeachment com vários partidos, organizações, movimentos sociais e cidadãos comuns assinando para que a gente consiga esse objetivo. Nós não podemos continuar com o Bolsonaro na presidência. Adelita, quando se fala em impeachment, eu penso logo assim, se cassa essa chapa, ou se tem um impeachment, o que vai impedir da sociedade fazer tudo de novo? Né? Às vezes eu fico me questionando sobre isso, porque o Bolsonaro, ele foi eleito, não teve debate, não participou de debate político, né? Um cara, 28 anos, deputado federal, que não tem uma bandeira de luta, não tem nada significativo, e mesmo assim, ele foi eleito. Será que a sociedade está aprendendo alguma coisa com isso? Será que tem um fiozinho de esperança? Será que nós podemos mudar essa história? Porque é uma loucura. Essa eleição, ela falou muito sobre o povo brasileiro, porque, infelizmente, a gente via muitas das vezes o Bolsonaro se comportando como uma pessoa altamente ignorante, defendendo temas altamente preconceituosos. Então, quando esse cara ele foi eleito, eu fiquei assim preocupado, né? E fiquei me perguntando, meu Deus, isso é o retrato do povo brasileiro, né? Será que é isso mesmo? Será que as pessoas defendem tudo isso que estava de forma oculta através do Bolsonaro e as pessoas não tinham a coragem de dizer que são altamente homofóbicas, preconceituosas, enfim, tem tanta coisa. Mas o que você pensa sobre isso? Será que essa história muda mesmo? Será que o povo brasileiro está absorvendo alguma coisa com tudo isso que está acontecendo? Eu vejo algumas pessoas fazendo autocrítica, já vi vídeo, inclusive daquela mulher lá que diz, eu sou o robô do Bolsonaro. Eu já vi ela fazendo uma autocrítica com relação àquilo, quando o Moro saiu. Mas eu vejo muita gente ainda fazendo uma defesa de forma exagerada, né? Porque ninguém está pedindo para ninguém mudar de opinião, mas pelo menos uma autocrítica, dizer, realmente errou. Mas tem muita gente que não consegue enxergar nem isso, Adelita. Assim, Michael, é muita gente, porque ele tem uma base, né, que continua apoiando todos os absurdos que ele faz. Só que o apoio ao Bolsonaro está derretendo muito. Inclusive, é por isso que ele tá louco, subindo o tom, ameaçando o golpe. Porque nas últimas pesquisas, a rejeição dele já está em algumas pesquisas chegou a mais de 50%, que antes era 23%, se eu não me engano. Então, assim, muita gente acordou. E o Bolsonaro foi eleito, mas a maioria do povo brasileiro não votou no Bolsonaro, né? E numa eleição que precisa ser investigada. Ele falou tanto em fraude eleitoral. Pois é, se a PF tiver feito o que certamente ela fez, que foi impedir que uma investigação fosse adiante para proteger o Bolsonaro durante o segundo turno, e isso é fraude eleitoral. Pare e pense, a escalada do Haddad, vamos lembrar, foi muito rápida, né? Quem estava em primeiro nas pesquisas era o Lula. Então, houve todo um contexto fraudulento para garantir a eleição do Bolsonaro. Ele não tá essas Coca-Colas todas, como ele gosta de falar, não. Existe uma parcela do país que acredita em tudo que o Bolsonaro defende, só que é uma parcela grande, mas minoritária. Assim, nós somos, infelizmente, uma sociedade ainda muito preconceituosa, tem muito o que melhorar, não resta dúvida disso, mas tanto ódio como o Bolsonaro espalha, e muitas pautas liberais que ele defende, que é isso, a privatização de tudo, o fim do SUS, etc e tal, não representam o que a maioria dos brasileiros querem. A gente é uma sociedade muito, muito moralista, né, nos costumes,
mas a gente não costuma ser conservador nas pautas econômicas. Então, eu acho isso, eu acho que existe esperança. Não está tão ruim quanto no começo. Esse governo degringolou mais rápido do que eu imaginava. Só que ele não está morto. Ele não está morto, não significa que ele vai cair. É preciso uma mobilização social. Gente, sem mobilização social, não se derruba o Bolsonaro. Porque não faltam aspectos de crimes comuns para derrubar o Bolsonaro, para que ele saísse sem precisar nem de impeachment, ele fosse caçado pelo STF. Existem crimes comuns. Agora, ao mesmo tempo, também existe o Bolsonaro passando a agenda econômica, que os bilionários do país e o capital internacional e os Estados Unidos querem para o país. Ele está passando isso com Paulo Guedes. Então, também existe essa sustentação dos de cima, dos grandes. Não é a sustentação da base popular dele, que é mais radicalizada como ele. Então, tem muita água para rolar embaixo da ponte. Gente, fazer avaliação no Brasil está dificílimo. Porque você dorme, no outro dia o Alexandre Frota começa a concordar com a esquerda. É uma loucura. É uma loucura. Uhum. É uma loucura. Mas vamos sobreviver. Queria agradecer aqui a Fabiola Cibele, a Adelita retada de inteligente. A Paraíba está precisando de uma Adelita. Abraço. Vai ser tu, mulher. Bota essa mulher para se candidatar. Muito bem. A Nalva Cosmo, boa noite, meu amigo. Wanda Michele, boa noite. Michael, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Wanda. Agradecer aqui também a Antonieta. Obrigado, Nieta, pela sua participação. Francisco Ferreira de Souza, muito bom, muito bom. Você é muito engraçada, amo esta guerreira. Tem aqui também a Francisca Holanda, muito esclarecedor esse debate. Temos aqui também... Vamos aqui, Francisco Ferreira, que linda, amo muito. Sueli, abraço, derretendo foi boa. Estamos juntos. Vamos aqui, seguindo. Adelita, estamos chegando já ao finalzinho do nosso bate-papo, mas para a gente poder aqui encerrar, corrupção, né? Nós estamos aí dentro de uma pandemia, um problema global, tem deixado uma marca muito negativa no nosso país, muitas mortes, certamente nós nunca mais esqueceremos desse 2020, ficará marcado, mas mesmo no momento de dificuldade, a gente vê muito escândalo e muita corrupção, né? É muito governante, e aí eu falo desde ao menor cargo, ao maior cargo, muita corrupção, muita compra subfaturada, muita gente querendo fazer auxílio emergencial sem ter direito ao auxílio emergencial. E aí, Adelita, como é que fica esse país com tanta corrupção? Como que fica um debate de uma construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária? Às vezes eu penso, Adelita, que as pessoas queriam do Bolsonaro aquilo que elas não são, né? E aquilo que ele também não é, mas ele defendia, né? Eu sou contra a corrupção, contra a corrupção, contra a corrupção, e sou contra a corrupção, e muitas vezes, muita gente que é a favor da corrupção se encontrou num debate que a pessoa não é capaz de fazer, né? Uhum. E eu faço essa pergunta para você, como é que fica? Como é que a gente reprograma uma sociedade, uma luta com tanta corrupção, com tanta roubalheira, com um sistema tão podre desse, com famílias tradicionais há décadas e décadas amém dentro do sistema político, com oligarquias? Como, Adelita? Como? Então, gente, assim, a conversa, se não tivesse a Malu, eu passava a noite conversando, Michel sabe disso, que quando a gente conversa, a gente não para mais. Não dá, assim, não, a gente vai passar em Vargas Alegre, vai passar 1 hora, e aí anoitece, né? Mas não dá por 2 motivos. Tem a Malu e o meu celular tem uma bateria horrorosa, ele tá prestes a descarregar. Eu tô aqui desesperada com medo de descarregar de repente. Sobre corrupção, Michael, a corrupção endêmica desse país é um dos grandes problemas que precisa ser solucionado para ontem. O Brasil é um país rico, nós temos muito dinheiro,
nós podíamos ter uma qualidade de vida muito maior. E, com certeza, um dos principais problemas que a gente tem é a corrupção. Uma corrupção que tanto ela existe de maneira ilegal, como você vê, ao chegarem ao cúmulo da crueldade, de uma ilegalidade de superfaturar respirador durante uma pandemia, e uma corrupção legalizada, que é você entregar 1 trilhão e 200 bi para os bancos durante uma pandemia e deixar os pobres sem nada, né? Essas corrupções, elas são, assim, a chave do que a gente precisa nesse país. Viver num país onde não existe uma taxação de grandes fortunas, onde a gente compra um carro popular parcelado em 5 anos, paga 3 vezes um carro, paga imposto, mas quem compra um jatinho não paga imposto. Isso é uma corrupção, só que ela é legalizada. Na lei pode, mas isso é imoral, isso é corrupto, entendeu? Porque as leis, às vezes, também são construídas por pessoas que têm interesses. E não somos nós, os cidadãos comuns, que estamos lá. Então, os ricos elegem os seus e fazem leis boas para os ricos e deixam os pobres sem nada. Então, nós precisamos mudar esse quadro. E para a política, a gente que vive isso, você no interior, eu na periferia, vou citar o exemplo da compra de votos. A gente sabe que a compra de votos corre solto, mas corre solto mesmo. Não é brincadeira. Aqui, na última eleição, eram as camisetas grampeadas com R$100 em todos os lugares da comunidade. Agora, a minha raiva não é de quem vende, Michael. A minha raiva é de quem compra. Quem vende está sendo corrupto? Tá. Mas muitas vezes está numa situação que aqueles R$100 paga a conta de energia, compra o bujão de gás, garante o sustento dos meninos. Agora, quem compra não, cara. Quem compra é salafrário. É uma pessoa que é cheia de dinheiro, quer encher ainda mais os bolsos de dinheiro e está se aproveitando da miséria e da ignorância de um povo que é miserável e ignorante por conta da atuação deles que estão comprando os votos para se perpetuar no poder por décadas, né? O coronelismo, as famílias tradicionais que ficam só trocando de posição e que usam isso, usam a desonestidade e a corrupção como forma de ganhar na política. Então, para mim, a gente vai mudar essa situação com o nosso trabalho cotidiano. É o que a gente faz. E esse trabalho precisa contagiar outras pessoas, inspirar outras pessoas, incentivar outras pessoas. E é assim que a gente vai conseguir construir uma rede coletiva. Só existe saída coletiva, de mãos dadas. Andorinha só não faz verão de verdade. E eu acho que a gente está debatendo mais política no botequim, na parada de ônibus, na fila do banco, e isso, para nós, é uma vantagem. Eu acho que a gente tem que transformar essa situação, esse instrumento. O debate político hoje é muito mais presente em todos os lugares e fazer com que ele seja capaz de construir disso que a gente precisa para mudar a sociedade. É isso aí, Adelita. Estamos chegando aqui ao final da nossa TV Espaço da Comunidade. Queria te agradecer imensamente, de todo o coração. Muito obrigado por estar sempre disponível, por ser uma grande guerreira que ajuda todos os dias a construir essa sociedade. Muito obrigado mesmo, de todo o coração, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aí para a gente bater esse papo bem bacana. Obrigado, viu? Michael, eu que te agradeço, assim, a oportunidade. Tava com saudade da gente bater papo. Isso foi bom, inclusive, por isso, né? E, rapaz, você sabe, estamos às ordens. Nós somos exército, né? Então, precisou é só falar. E vice-versa, como sempre foi. Muito obrigada a quem assistiu. Muito obrigada, Michel. Parabéns por esse trabalho extraordinário que você faz aí em Varzalém. Parabéns pro Joaquim, pro Bruno, pra Ana, pra quem tá na linha de frente dando cara a bufete, transformando a sociedade, dando exemplo na base, lá no lugar onde é mais difícil, onde tem gente que não sabe botar nem o pé. Então, vocês são uma inspiração, viu? Para mim é um orgulho estar do lado de vocês. É isso aí, muito obrigado, Adelita, né? Obrigado a você que esteve nos acompanhando aqui na TV Espaço da Comunidade. Todas as quintas-feiras, nós temos, aliás, todas as sextas, né? Nós temos um encontro marcado na TV Espaço da Comunidade, lugar de transformação política e social. Muito obrigado, se cuida, com muita fé, com muita união, com harmonia, nós vamos passar por esse momento difícil, se Deus quiser. Muito obrigado e até o próximo encontro, né? Sempre agradecendo aos nossos colaboradores nos controles, Joaquim Anderson, Bruno Siebra,
Até o próximo encontro, se Deus quiser.